bola. E aí, conte pra mim. Bom, primeiro eu quero te agradecer muito por ter aceito o nosso convite, né? E eu já tinha falado para você que ia chegar alguns momentos que a gente ia começar a interagir mais. E nesse novo conceito que a gente fez, as lives que antes a gente realizava nas sextas-feiras e eram lives livres, passam a ser aos domingos, né? Prioritariamente às 18 horas, mas até hoje especificamente às 19, para poder encaixar aí um horáriozinho que fosse melhor para você também, né? Mas a ideia das lives do domingo, e aí, de novo, já com um tema pré-definido, um convidado específico, é que a gente possa ajudar as pessoas a conhecerem novas pessoas, referências que possam apoiá-las com conhecimento, que possam apoiá-las com práticas e que possam realmente trazer essas conexões positivas, né? Então a gente imagina que a Semana da Pessoa começa conhecendo o Wallace e outras pessoas que a gente espera trazer, e aí a pessoa já pode ali começar com um novo conteúdo, com novos insights, né? Então a gente vai virando as chavinhas, né? Essa é a ideia que a gente espera colocar em prática. Então, muito obrigado mais uma vez, feliz em poder te receber, e eu ia te pedir para você se apresentar, porque melhor do que eu falar de você, é você escolher como você se apresenta. Acho que isso é a forma mais genuína que tem de a gente fazer essa conexão com as pessoas, né? Pois é, eu começo também agradecendo pela oportunidade aqui de estar, contribuir de alguma forma, né? Porque é uma via sempre de mão dupla, né? A gente contribui e também recebe bastante nessa troca mutuamente benéfica. Eu me chamo Wallace, começa por aí, né? E estou como terapeuta holístico, trabalho nesse ramo de terapias integrativas e complementares em torno de 15 anos, né? Mas muito antes disso já venho trabalhando com espiritualidade, toda uma jornada, todo um caminho, né? Muito antes disso. E eu sou extremamente grato por essa oportunidade, porque com um amigo meu que fala que houve uma gourmetização da espiritualidade, né? Tornou mais eu vejo, na verdade, eu não vejo de forma ruim, porque eu acredito que adaptou-se para públicos que antes nem chegaria a determinados assuntos e tornou-se possível chegar, né? Então, antes mesmo de ter evidência em muitos temas, eu comecei a ter contato desde 2007 com as práticas integrativas e complementares. Mas um pouquinho antes, como eu disse, eu tinha um envolvimento com espiritualidade por outros caminhos, né? Acredito que boa parte das pessoas, hoje nós vamos falar sobre meditação, então, inevitavelmente, eu quero abordar um pouquinho algo que sempre barra um pouco nessa esfera, que é essa realidade espiritual, né? Porque você vai estar trabalhando de alguma forma a espiritualidade. Então, inevitavelmente, por a gente não ter sido esclarecido e educado, não tivemos uma base integrativa, holística na nossa formação de base. Então, a gente, como fala até de espiritualidade, a gente associa com espírito. E espírito já, calma, vamos devagar. Então, eu tive essa base realmente religiosa. Então, eu não tive uma base onde eu fosse educado, introduzido a conceitos que não são religiosos, mas que acaba sendo abordado em muitos grupos que têm uma matriz, uma abordagem que tem um rótulo de religião, onde eles vão falar sobre energia, onde eles vão falar da importância de você fazer uma manutenção do seu campo energético, e isso sem nenhum apelo religioso. Isso que é o mais engraçado. Mas quem olha de fora, está envolvendo dogma, está envolvendo fé, está envolvendo uma crença, eu tenho que acreditar, né? Mas depois, quando eu fui sendo introduzido às práticas integrativas, eu sempre tive um estereótipo de meditação, né? Isso já faz parte também da minha introdução, tá? Então, mas eu não sabia a importância. Também eu achava sempre que seria algo muito distante de mim. Mesmo eu sendo essa pessoa assim, eu sou muito introspectivo, muito reflexivo. Eu não sou uma pessoa esparramada, muito expansiva por natureza, né? Eu sempre sou uma pessoa mais reservada, pode não parecer, eu sou muito tímido. Então,
se a gente fosse ver por uma questão de estereótipo, seria fácil para mim, então, entrar nesse perfil, nesse estereótipo do meditador, né? Da perninha cruzada, o dedinho em posição e mantra Om o dia inteiro, né? Só que não, então para mim isso não era uma realidade. Então eu fui trabalhando nas práticas integrativas ao longo desses 15 anos, tive a oportunidade de conhecer muitas ferramentas incríveis. Te conheci dentro desse caminho, né, dentro dessas práticas, né? E é isso que é interessante demais a gente perceber e comprovar, que dentro do caminho do autoconhecimento vai surgindo um grupo de amigos, né? Que isso os orientais chamam de Sangha. Cria-se uma comunidade, um grupo de apoio. E essa comunidade ela vai se sustentando, isso que eu acho muito incrível. Então, estou aqui para falar um pouquinho sobre vamos dizer, desse estado, dessa ferramenta, dessa terapia, de falar disso que nós chamamos de meditação. Wallace, achei muito legal aí na sua apresentação, porque quando você fala essa questão da meditação e conectando ela com a espiritualidade, eu particularmente também tive essa conexão com a meditação como uma ferramenta, vamos dizer assim, conectada com a espiritualidade, muito mais do que uma ferramenta conectada com a questão mental, né? E aí quando você fala essa questão da ubertização ou uberização, muitas vezes, né? A ideia é que realmente eu percebo é que meditação muitas vezes está ligada a questões mais mentais, né? As pessoas hoje se falam muito de meditação pensando numa questão de acalmar a mente, pura e simplesmente, ou diminuir a agitação da mente, ou diminuir o impacto do dia a dia, das externalidades dentro de nós, né? E aí eu já queria puxar, abrindo talvez a primeira pergunta, que poderia ser assim: o que então é meditação? Significa não pensar em nada? Olha, aí que tá, né? Eu gosto sempre de começar a falar, sempre quando eu vou tocar nesse assunto de meditação, da gente fazer um paralelo, mas deixando claro que nós não estamos dizendo que um lado possui a verdade absoluta e o outro lado não. Eu gosto de fazer um paralelo com a visão mais oriental, que inevitavelmente a gente associa a espiritualidade, a práticas integrativas, a todo esse conhecimento a culturas milenares, né? Índia, China, Japão e todos os outros lugares. Mas é legal quando a gente vai beber um pouquinho dessas fontes, quando a gente começa a compreender que meditar não é necessariamente você calar a mente, né? O que eu preciso calar? Porque já começa aí, né? Porque aqui nós fazemos uma separação da mente com o corpo. Eu separo a mente do corpo aqui no Ocidente, né? Aqui no Ocidente nós temos uma mente analítica. Então a gente precisa separar o todo em partes para que eu compreenda. É como se eu tivesse um papel e eu precisasse picotar ele e analisar parte por parte para eu entender um todo. É isso que, na verdade, muitas pesquisas acabam fazendo, né? Elas picotam. Aí eu analiso separadamente para entender um todo. Só que na visão integrativa e oriental, mais tradicional, não estou dizendo que todos os indianos, japoneses, chineses são pessoas espiritualizadas ou pessoas iluminadas, não é isso. Mas na sua essência, essas práticas elas fazem o inverso. Elas reúnem todos esses pedacinhos para formar um todo coerente. E elas entendem que o passado, presente e futuros, eles coexistem, né? Então, quando você percebe isso, que tudo é um, na hora que você faz a meditação, é entender a meditação como uma forma de observar a mente. Observar a mente, né? Então, da mesma forma que a gente faz uma musculação para ganhar hipertrofia, fortalecimento e tudo mais, vamos fazer uma analogia que meditar enquanto prática é como se fosse uma musculação da mente, fortalecer a mente, né? E a gente está num período onde, para mim, isso está sendo muito palpável,
o recurso mais poderoso que nós temos e mais valioso é a mente. É a mente. Tanto é que ela é usada como massa de manobra o tempo todo. Perfeito. Não sei se isso é realidade para você, quem está assistindo, percebe, né? Tanto por mecanismos de marketing, quanto de programações que são feitas através de marketing, de notícias, de jornalismo, de gerar um gatilho de vazio em você para vender um produto. Então, associa a imagem de um celular, de uma cerveja, de algo, e junto com pessoas sorrindo, alegres e contentes, né? Então, gera-se esse gatilho o tempo todo na gente. Por isso que a gente brinca entre um grupo de amigos que, eu fui pego no algoritmo. A gente brinca nisso, né? Porque existe esse algoritmo, tanto no nível tecnológico, porque de fato ele pega, porque ele vai te induzir a você associar que você só vai ser completo se você tiver aquele bem de consumo, e assim por diante. Parece que eu perdi o foco do que é a meditação, mas eu não perdi. Então, meditar enquanto observação da mente, estar 100% presente, né? Você não vai conquistar da noite para o dia. Né? É daí que muitas pessoas que vão associando ao estereótipo daquele homem esguio, de perninha cruzada, aonde faz a postura dos dedinhos e começa a mantrar on, on, on. Aí você vai sentar lá todo já achando que você vai sentar na primeira vez, você não vai pensar. E você não consegue, óbvio. Você não consegue. Então, o que muitas pessoas de imediato falam, não é para mim esse negócio. Não é para mim, porque eu sou uma pessoa agitada, é totalmente fora do meu estilo de vida, eu sou uma pessoa agitada, eu estou hiperativo, então não é para mim. Porque não se compreende que meditação, a gente pode explicá-la de duas formas. Ela como um estado de consciência, que é um estado de presença, e enquanto técnica. Então, seria mais correto, ao invés de a gente falar técnica de, a gente falar técnica para meditação. Perfeito. Então, nós usamos técnicas para entrar no estado meditativo. Legal. Né? Legal você comentar isso. Me conecta muito com um evento que uma vez eu participei e lá tinha não chega a ser não é um guru, na verdade, mas é tipo assim, um senhor que era um estudioso do Vedanta, né? E aí, para quem não conhece o Vedanta como uma linha de estudo do hinduísmo e dos Vedas, né, dos textos sagrados antigos, onde ele falava que meditar não necessariamente é não pensar em nada, mas ao menos focar ou pensar em uma única coisa, ou colocar-se num estado onde você conecta com uma coisa de uma forma tão forte que se estabelece essa conexão muito intensa. Então ele dava um exemplo que tem pessoas que conseguem se colocar em estado meditativo quando, por exemplo, elas fazem algum tipo de exercício. Ela está tão focada naquilo que, tipo assim, é como se tudo mais sumisse para ela e é exclusivamente aquilo ali. Ou num dado momento de uma interação com uma pessoa, é algo tão intenso que você se coloca no estado meditativo. E aí eu falo isso porque eu lembro principalmente de um filme do documentário do Ayrton Senna, em que ele fala, por exemplo, que às vezes quando ele estava dirigindo o carro de Fórmula 1, olha só que coisa, então, assim, uma coisa extremamente agitada, né, física, corpórea, ainda assim tinha momentos em que ele entrava literalmente, tipo assim, como se fosse naquele negócio ali. Então você vê, não necessariamente se ele não pensar em nada, se você for analisar, ele estaria pensando provavelmente na velocidade do carro, na curva, numa série de variáveis. No entanto, ele fazia aquilo de uma forma tão, um estado assim, a Narima está até falando, estado de flow, né? Então seria esse estado meditativo, né? Uhum. E eu gostei que você colocou essa questão do exercício, né, para a mente, porque eu já até te conecto assim, qual seria os benefícios desse exercício para a mente, né? Então, assim, quais seriam os benefícios da meditação, né? Que aí eu acho que, de novo, está conectado lá com aquele negocinho que a gente falou no início, é o porquê que acaba muita gente conectando sem saber a profundidade do que pode estar acessando, né? Exato. Então, assim, hoje, se a gente fosse
se respaldar, se resguardar dentro da própria medicina moderna, a gente tem, assim, inúmeros estudos que comprovam, que validam a eficácia de uma prática meditativa. Não estou falando apenas do estado agora. Qualquer prática que te leve ao estado. Então, enquanto prática, nós poderíamos dizer que temos tantas práticas quanto o número de habitantes do planeta. Ouso dizer. E estar passiva, eu mesmo criar uma prática, por que não? Então aí já começa a desconstruir a ideia que meditação, enquanto prática, ela tem que ser necessariamente uma prática passiva, introspectiva, em silêncio, com a boquinha fechada. Né? Isso é uma das formas, tá? E uma das que inevitavelmente criou-se o estereótipo em cima dela, que só existe essa forma. Só que nós sabemos que tem meditações em movimento, tem meditações dançando, tem meditações de catarse emocional, de você estimular uma catarse emocional através de processos de respirações profundas para produzir um estado de alteração de consciência, né? Então tem várias práticas diferentes. Então por isso que é importante que eu falo com os meus clientes, por trabalhar com terapia, eu sempre falo com os meus clientes, os benefícios são inquestionáveis. Um deles que eu posso dizer, você vai reduzir o nível de estresse, de ansiedade, depressão. Uma prática assim, para quem está com depressão, síndrome de pânico, fobia, compulsões, distúrbios, meditação. Quanto mais você se mantiver no estado meditativo, não se iluda que você vai sentar 10 minutos e 10 minutos você vai estar em estado meditativo. Se você ficar 1 milésimo de segundo, agradeça. Porque é algo assim muito difícil. A mente, no início, como é um treinamento, isso que é importante a gente reforçar. Meditação, enquanto prática, é um treinamento. Então, no início, a mente ela é igual um cavalo selvagem. Ela está totalmente arisca, né? Eu comecei o nosso diálogo aqui falando justamente que nós temos a tendência em separar corpo da mente. E por a gente separar, a gente não percebe que está tudo conectado e tudo se comunicando, se correspondendo. Se mente e corpo fossem separados, por que um médico, um cardiologista, por exemplo, fala que quem é cardiopata não pode tomar susto, não pode ter notícia pesada, notícia forte? Por que quando eu estou triste, quando eu estou emocionado, eu choro? Se mente e corpo não estão conectados. Percebe? Então, a mente e corpo, elas estão completamente conectadas. Então, a meditação também, o estado meditativo, a gente pode entender que algumas culturas falam que é o treinar a mente. É um treino da mente, é você refinar a sua observação objetiva. Aí que está também. Porque às vezes quando a gente senta, mesmo quem está começando, seja vendo YouTube, sendo com aplicativos de meditações, vou falar um pouquinho sobre isso mais à frente, então você começa a, como eu disse, criar um estereótipo, né? De você criar que você acha que se você está ali sentado 10 minutos, você não pode pensar 10 minutos. Mas lembra que você tem que ganhar musculatura. Você não vai levantar um supino de 50 quilos de cada lado, você que é um franguinho que começou a malhar agora. Isso aí foi uma linguagem bem de academia, essa daí mesmo. O frango, né, que a gente fala. Quando o cara começa a malhar magrelo e fica assim, pô, mas esse cara levantar 50 quilos, tem que treinar. É isso aí. Pois é. E a mesma coisa a meditação. A prática meditativa. A mesma coisa a prática meditativa. Você vê que tem pessoas que se dedicam a vida inteira no Oriente nesse treinamento da mente. Olha que legal. Pessoas que vivem treinando a mente com práticas meditativas. Temos uma grande figura historicamente conhecida que é Siddhartha Gautama, né? E vamos falar dele enquanto uma figura histórica, não figura religiosa, porque ele não ensinava nenhuma religião. Então, como uma figura histórica, ele foi um cientista da mente. Sim. Então, ele não só dominou com a própria experiência,
como ele ensinou durante 50 anos da vida dele outras pessoas também a serem cientistas das suas próprias mentes e dominar essa mente. Usar esse recurso mais poderoso que a gente tem. Porque a partir do momento que você domina esse recurso, você pode usar para o que você quiser. Você é uma força da natureza, né? Então, como você perguntou quais benefícios, a gente poderia dizer assim, bem superficialmente. Reduzir o nível de estresse, de ansiedade, de preocupação. Para quem tem problema de insônia, ou que você dorme e tem um sono agitado, um sono conturbado, seja, acorda mais cansado do que você tivesse dormido. Então, isso tudo tem estudos que já validam. Aumenta a capacidade cognitiva, o equilíbrio, como o colega disse aí, o Clayton, e N outros fatores aí que a gente poderia citar, tá? Mas a prática meditativa, você quer complementar com mais alguma coisa, Rafa? Não, eu ia até pegando gancho no que você falou, assim, como sendo esse benefício, por exemplo, de diminuir a ansiedade, ou até a própria questão de melhorar, querendo ou não, o seu fluxo diário de pensamentos, né, como se fosse organizando um pouco mais. Como que, eu ia conectar nessa pergunta, né? Como que eu posso saber se eu estou melhorando nas minhas práticas, né? Como é que eu posso saber que está dando certo, né? E até como saber que eu estou num estado meditativo, porque você mencionou, né? Tem quem faça isso por uma vida, né? E assim, os estados meditativos, de fato, a gente pode se colocar ali por pequenos momentos, né? Mas aí como saber, né? Tipo assim, e aí acho que às vezes as pessoas elas tomam muito por questão de tempo, né? Meditei durante 3 minutos, meditei durante 1 hora. Essa pessoa dormiu, mas né? Então, tipo assim, como que eu posso saber um pouco isso? Como que seria essa análise, assim? Como é que eu posso fazer essa autoavaliação, às vezes? Tá, eu vou trazer assim, uma resposta que, a princípio, possa soar um pouco superficial e romântica, mas não é, tá? Vários estudos, várias linhas assim do Oriente, eles dizem que o maior indicativo, o barômetro que nós temos é o nível de gentileza e felicidade. Aumenta-se o seu nível de felicidade, de gentileza e compaixão, eles aumentam. Então, isso é o maior indicativo de que está dando certo, né? E lembra que não é uma competição, não é uma meta, um lugar onde você tenha que chegar. É o processo que é o objetivo. Por isso que não tem essa necessidade de um tempo específico. Mas, falando sobre tempo, eu gosto sempre de, partindo de um processo fisiológico, agora isso a mente racional, ela gosta de validações. Então, eu gosto, assim, partindo de um processo fisiológico, vamos entender o seguinte, a fisiologia do nosso corpo explica-se que existe um processo chamado de homeostase, que é um período de adaptação quando você traz um estímulo para você. Então, tem um tempo exato que esse estímulo ele começa a se estabelecer. Né? Como, por exemplo, eu comecei a caminhar, estou caminhando. Então, tem um tempo específico que o seu organismo ele precisa para estabilizar essa química do seu corpo, do relaxamento, das endorfinas e tudo mais, todos esses hormônios. Então, assim, da mesma forma, a meditação. Se eu quero aproveitar essa estabilização da química do corpo, dos efeitos que uma meditação ela pode trazer, eu posso dizer dentro desse processo que o desejável seria você meditar entre 11 e 15 minutos. Se você quer aproveitar essa estabilização da química do corpo. Perfeito. Mas agora falando dentro do que é possível e praticável, o tempo que você dispor. Perfeito. Lembrando de meditação enquanto prática. Mas, quanto mais você for praticando, você vai cada vez estar mais nesse estado de presença, no estado meditativo. E depois que você já reconhece esse estado, você pode transportá-lo para o que você estiver fazendo. Perfeito. Então é estar presente, não banalizando essa presença, mas é estar presente.
olha, então, será que se eu tomar banho tomando banho, eu medito? Medita. Será que se eu lavar esse prato, esse copo, lavando, eu estou meditando? Está meditando, né? Mas primeiro a gente começa, lembrando, começa lá na academia. Senta. Tem as práticas passivas, que a gente senta e observa, tem as práticas ativas, tem vários tipos de meditação. Então a dica que eu dou é: Rafa, beleza, eu li também sobre, li O Poder da Agora, li vários outros livros, eu acho incrível, fenomenal quem consiga, mas eu não consigo. Mas quantas práticas você já testou? Será que você já testou uma que realmente vai de encontro com o seu ritmo? Porque é uma coisa que eu falo em terapia. Reconheça o seu ritmo interno. Saiba diferenciar o que é o seu ritmo interno e o que é excesso. Tem pessoas que, por natureza, são dinâmicas. São aquelas pessoas que são dinâmicas e tal, que se movimentam, gesticulam e tal. Que se você colocá-lo numa... Se você colocar ela imediatamente numa prática muito passiva, muito silenciosa, vai ser um tormento para essa pessoa. Vai ser um tormento. Né? Então, pode ser que um estímulo inicial para esse tipo de pessoa seja uma prática um pouco mais de movimento, uma meditação mais ativa. Legal. E gradativamente trazer estímulos de práticas mais introspectivas. Isso tem que ser dosado, devagar. É porque como a gente tem nessa cultura de tarja preta, tudo tem que ser Master Plus. Eu quero começar, mas eu não aceito começar meditando 5 minutinhos. Eu tenho que ser igual o Buda lá que sentou embaixo da árvore e fiquei 7 dias e 7 noites sem me mover. Infelizmente não é bem assim, né? A gente sabe que na prática não é bem assim. Se for essa a expectativa, prepare-se para decepcionar-se. Exato. Eu gostei muito logo, assim, à medida que a gente vai desenvolvendo esse bate-papo, porque o fato de você ter conectado a meditação como esse exercício para a mente, né, faz com que tudo a gente possa remeter a essa construção, sempre falando realmente vamos dizer assim, de exercício, que é algo que para nós talvez seja tão mais comum de ver, né? Então, como você falou, você chegou numa academia, né? Então, como é que você sabe que você está melhorando na academia? Pode ser porque você começou a perder peso, pode ser porque você começou a ganhar músculo, pode ser porque você começa a ir mais vezes na academia, ou ir na academia já não é tão pesado para você. Então, se a gente pega e transporta isso, por exemplo, para meditação, então poderia ser tipo assim, eu estou meditando mais vezes na semana, ou eu estou com mais frequência, ou estou conseguindo meditar por um pouquinho mais de tempo, ou quando eu faço, aí quando você falou a questão da gentileza, já me sinto muito melhor e começo a transpor esse estado para mais momentos no meu dia. Né? Então, assim, é muito legal pensar isso, porque querendo ou não, de novo, bom, você foi lá, treinou, aí depois você vai levantar uma caixa no seu dia a dia. Uma caixa que era mais pesada ficou mais leve. Bom, na meditação, comecei a ficar mais tranquilo. Fui enfrentar problemas, eles já não me abatem tanto. Então, essas poderiam ser, assim, pequenas observações, como que a meditação, a gente pode perceber como essa melhora, né? E é necessário que a gente faça, de fato, como você disse, de transportar para o mundo prático. Né? Você transportar essa prática, a meditação enquanto prática, para a vida prática. Porque senão perde o propósito. Então, a meditação enquanto prática é para nos tornar seres humanos melhores. É para nos tornar pessoas mais gentis, pessoas mais felizes, né? Corteses, saber responder um bom dia e dar um bom dia, né? Você quer um resultado mais maravilhoso? É porque às vezes a gente não valoriza o poder que a gentileza tem. Perfeito. Né? Pode parecer uma coisa muito pedante, uma coisa muito romantizada, mas não, gente. O poder que um bom dia olhando nos olhos, ou um muito obrigado olhando nos olhos, pode mudar a vida de uma pessoa naquele dia. Verdade. Pode mudar, né?
vazio, de sofrimento, e nós vamos ficando cada vez mais limitados a ficar com sentidos sempre hiperexcitados, que a gente vai se distanciando, né? Estamos em períodos de distanciamento. Então agora a gente está sentindo o quanto de falta faz estar próximo. Perfeito. Então, na necessidade de estar próximo, olha quantas loucuras que todos nós estamos fazendo. Vamos incluir nisso, né? Então, para estar próximo, a gente recorre o quê? Aos excessos de tudo, para que você supra esse vazio. Então, você quer resultado melhor, como eu disse, repito, do que a gentileza, a bondade, a felicidade, como um barômetro, um parâmetro. Mas sim, existe uma lista imensa de resultados a partir da prática da meditação, que você pode pesquisar muito rapidamente. Não sou da área acadêmica, tenho vários alunos de Reiki, de outras terapias que eu dou curso, que são da área da academia, que podem, validam isso. Mas eu vou muito por essa validação prática, né, de ver na minha própria vida que meditar não vai fazer com que eu não me aborreça, não vai fazer com que eu não me preocupe, que eu não sinta raiva, mas vai fazer que eu não fique muito tempo nesses estados. Perfeito, perfeito. Porque senão você vai deixar de ser humano. Faz parte da humanidade, você, enquanto experiência carnal, você experienciar todas essas emoções. Só que a meditação e o estado de consciência elevado vai fazer a gente compreender que eu posso sentir raiva, só que eu não preciso carregá-la, arrastar. E nem ser a raiva, né? E nem ser a raiva, eu posso usar ela. Né? Quantas coisas que a gente não materializa na raiva? Perfeito. Eu vou instigar você, você não presta, você é incapaz, duvido que você consegue fazer isso. Vai lá e atropela. Vai. Não estou dizendo que seja o melhor recurso, mas estou dizendo assim, que a raiva é uma força, ela pode te ajudar a criar. Né? Então, meditar vai fazer com que a gente cada vez se conheça mais, cada vez mais. Aí eu entraria em benefícios que aparentemente são individuais, né? Porque quando você olha alguém em prática de meditação, principalmente práticas passivas, você olha assim, qual o objetivo disso? Isso é muito egoísta, se você olha assim de fora, né? Você olha esses monges e monjas lá do Oriente, que ficam lá dedicando a vida em meditação e ficar fazendo mantra, Om Mani Padme Hum, a vida toda, há milênios. Qual o objetivo disso? O objetivo não é eu ser uma ação mais efetiva na minha sociedade, ajudar as pessoas a ser um ser humano melhor? Será que eu estou sendo um ser humano melhor eu me isolando? Então, para isso, eu teria que entrar em outros assuntos que são um pouco mais profundos, né? Mas eu quero ver se tem mais alguma pergunta aí para poder emendar. Tem vários. Ó, o pessoal pergunta aqui, assim, a gente foi colecionando perguntas ao longo da semana e, assim, pessoal, as perguntas estão abertas aqui, a gente vai seguindo pelas perguntas que o pessoal foi compartilhando, mas se alguém tiver perguntas também pode compartilhar na caixinha aqui. Uma delas foi exatamente isso, né? Tipo assim, existe um horário melhor para meditar ou qualquer hora do dia é bom, né? E quanto tempo, olha lá de novo a galera, como você falou, né? A mente, ela sempre quer rotular, então é tipo assim, quanto tempo, quantos dias, qual hora, tipo assim, me dá o manual da meditação que eu vou seguir a risca para ver se faz sentido para mim. Mas, querendo ou não, de novo, é o campo prático que talvez possa auxiliar as pessoas no passo a passo, né? Então, existe um melhor horário? Sim ou não, qual horário que seria sugerido e também quanto tempo é sugerido, com qual frequência. Beleza. Então, assim, vamos sempre partir do que é o que seria o ideal e do que é possível e do que é praticável, tá? Dentro de culturas milenares, eles explicam que, da mesma forma que nós temos o nosso círculo circadiano, né, você tem o seu ciclo de despertar, trabalhar, produzir, aí depois reduzir o ritmo, dormir, relaxar. Nós também temos um círculo que você poderia aproveitar melhor dele, que você vai ter efeitos mais profundos. Então é explicado que
todas essas práticas de autoobservação, por exemplo, como a prática do yoga enquanto asana, da meditação enquanto prática, eles orientam que você faça antes do sol nascer. É a nossa realidade aqui no Ocidente isso? Não, porque a maioria das pessoas a gente começa o dia, né? Tipo isso. Entende? Então a gente está falando assim, não é a nossa realidade. Não é a nossa realidade. Às vezes a gente acorda antes do sol nascer. Sim. Mas você vai se condicionar a isso e só vai praticar se você acordar esse horário? Claro que não. Né? O melhor horário é aquele que você consegue ter. Você quer um melhor horário, aquele que você tem disponível? Aí entra uma outra questão sobre horário. Enquanto a gente não consegue observar e comprovar os efeitos de uma prática, agora não vou falar só da meditação, ela ainda não é uma prioridade para você. Então, como você citou o exemplo da academia, qualquer prática de atividade física, no início, por não ser algo que arrasta, que você ainda não introjetou, aquilo também vai ser arrastado e todo mundo vai usar sempre a desculpa. Não tenho tempo. Não tenho tempo, Wallace. Minha vida é corrida e tal. Quem entra as justificativas. Mas a partir do momento que você viu o efeito, que você viu o benefício, você cria tempo. Você cria tempo, tá? Isso é, assim, questionável. Vê para qualquer coisa da sua vida, qualquer coisa que a gente cria tempo. Se for prioridade, você determina, todo o resto vai a partir daqui. Né? Agora, quando não é prioridade, você nunca vai criar essa oportunidade. Exato. Então, quando a gente vê benefício, você vai criar tempo de uma forma tal, ainda mais compreendendo que você pode meditar onde você estiver. Então, assim, passa a ser até prazeroso. O que você está fazendo com o tempo na espera de um banco que está numa fila? Muitas das vezes, nós, me incluo nisso, a gente está com a cara enfiada no smartphone. Por que você não medita? Por que você não observa a respiração? Autoobservação. Porque eu não sei o que fazer. Aprenda. Tem muitos recursos aí que você acha que seria útil para a gente fechar hoje para falar, seria mais ou menos isso. Hoje nós temos, assim, nós podemos usar essa era tecnológica, digitalizada que nós temos a nosso favor. Quantos aplicativos que tem aí de meditação? Tem muitos aplicativos de meditação disponíveis, tem aulas no YouTube, tem vários colegas que estão dando live de graça aí, transmitindo, com vários exercícios simples, né? Então, sobre horário, o que você puder, o que for possível, né? Agora, se eu fosse falar com vocês, tem, assim, vários estudos apontam tempos específicos, mas lembra, respeita o seu ritmo, o que você consegue. Eu tenho um professor, um lama, né, um mestre espiritual do budismo tibetano, que eu gosto muito dele. Não sou budista, não sou católico, né? Sou eu. E ele fala o seguinte. Ele fala o seguinte, sobre tempo de meditação, ele fala o seguinte: é interessante que você se retire do estado da prática meditativa enquanto ela ainda é prazerosa. Sabe? Aquela coisa assim, ficaria mais uma hora. Então, ele dá a dica nisso, saia enquanto ainda é prazeroso. Você poder querer voltar, tipo isso. Exato. Não, se você sai com a perna tá doente, graças a Deus que acabou, meu Deus do céu, não tá aguentando mais. Então, isso você cria um registro no seu sistema. Nós somos movidos por aquilo que nos causa prazer. Legal. Nós somos movidos, né? Eu gostei que você mencionou essa questão, por exemplo, que aí já tem uma próxima pergunta, que era exatamente isso, né? Como melhorar a experiência na meditação? Não consigo me concentrar. E aí, quando você fala, por exemplo, essa questão de, olha, o ideal, por exemplo, que seja no início do dia, já é uma forma, por exemplo, de melhorar a experiência. Porque, bem provavelmente, se a gente, e aí como você colocou, um exercício para acalmar ou para dominar a mente, se eu deixo para fazer isso no meio do dia, ou às vezes no final do dia, que eu já vim recebendo inputs de informações, é como se esse café já tivesse misturado, meu amigo. Agora, para você decantar ele,
vai ser bem complicado. Agora, no início do dia, você acabou de despertar, né? É como, tipo assim, você vai beber água pura, né? Vamos pensar assim, então é muito mais tranquilo de organizar, né? E aí você fez a segunda conexão, que é a questão da tecnologia, e de usar, seja aplicativos, acompanhar perfis, né? Acompanhar aulas YouTube ou aqui no Instagram gratuitas, que de fato é uma outra coisa muito legal, né? Porque, querendo ou não, quando você vai atrás disso, já existe aí um registro de intenção, né? Que também, se a gente pensar em energia, acaba sendo o primeiro passo para realmente se aproximar daquilo que você deseja. Então, você projetou essa energia neste sentido, já seria uma forma de sair da inércia, né? Sim. Com um pensamento, com uma intenção e fatalmente com uma ação. Então, assim, até isso por si só já apoia esse movimento para melhorar, para te apoiar, né? Para estabilizar um pouco mais, né? E é legal, assim, como você disse, sobre os horários, voltando para a questão dos horários, há uma explicação lógica também, além desse ciclo circadiano. Você se conhece, pelo menos a gente espera que todo mundo que está aqui assistindo esteja pelo menos em busca dele. Estamos aí. Vamos partir então pelo nível mais grosseiro. Na sua rotina, você já conhece como que o seu ritmo é. Você é uma pessoa mais matutina, mais vespertina, mais noturna, como que você é? Então, partindo dessa observação grosseira, se conhecendo, em qual momento que você acredita que a sua mente ela vai estar mais observadora? Legal. Ela não vai estar tão dispersa. Então, coloque nesse momento. Quando a gente ouve isso, essa orientação lá do Oriente, onde eles orientam que seja antes do nascer do sol, é porque nesse momento nós estamos mais receptivos, né? Tanto os ruídos externos, né? Nós moramos no meio da cidade, né? Então você vê que você só ouve o barulho dos ar-condicionados, os motores dos ar-condicionados, os vizinhos ainda, que todo mundo está em quarentena, não tá aquela chatice de gritaria. Desculpa, tá, gente? Mas tem vizinhos que, pelo amor de Deus, faz a gente usar todos os créditos que a gente gera em meditação. Então, às vezes, meditar ao acordar, antes dos vizinhos acordarem, é bom. No início. Depois. Legal que depois eu lembrei do Patrick, quando ele contou a história de que ele foi fazer esse lance da meditação dos 40 dias, né? E aí o Yogi Shivohan, ele foi perguntar: pô, Yogi, eu tô ouvindo aqui um monte de barulho, fogos de artifício, etc. Como que eu vou fazer para meditar aqui 40 dias com esse, tipo assim, com essa barulheira, né? E aí diz que o Yogi Shivohan virou pra ele e falou assim: olha, quando você se tornar um mestre do som, né, então, tipo assim, o som não vai te abalar. Né? Mas de fato, ou seja, mesmo para um cara nessa etapa já era bem difícil, que dirá para nós. Então, tipo assim, você querer fazer meditação, você quer silenciar a sua mente. Se você não conseguiu nem silenciar o ambiente, modo de dizer, vai ser pauleira, né? No início, a gente busca criar um ambiente convidativo. Lembra que a gente está falando de um início de prática, tá? Mas depois que você já adquiriu um certo ritmo, você entende que você vai conseguir meditar aonde você estiver, né? Mesmo quem não foi na Índia, mas você olha documentários, filmes, é caótico lá nos grandes centros. E você vê pessoas que estão ali vivendo o que é a meditação. No meio daquele caos, você vê pessoas lá em estado meditativo, né? E é isso, é você transportar esse estado para dentro da sua realidade. Porque às vezes as pessoas, nessa questão de forçar um estereótipo, você acha que, gente, não vou conseguir então ser advogado, não vou conseguir então ser um empresário, porque o meio que eu trabalho não compactua, não bate com isso que seria um meditador, eu ser meditativo. E não existe isso, um formato, um pré-requisito, né? Sim, eu queria até aproveitar, tem uma pergunta aqui, que acho que conecta legal com isso. A pessoa fez assim, ó: Wallace, é possível meditar em ambientes barulhentos? Né? Então. Tipo assim, e aí a outra, tipo assim, existe diferença na eficiência entre a meditação
guiada ou silenciosa. E aí, eu quero só fazer uma parte aqui. Eu acho que você colocou isso logo no início, falou assim, a gente meio que criou padrões. Então, a tendência natural é imaginar a meditação como aquela figura do sentado, parado, posição de lótus, o que for, e olhos fechados, sem se mover, né? Então, tipo assim, e aí, como você já falou, bom, se for exercício, a mesma pergunta seria assim, é possível eu me exercitar em ambientes barulhentos? Aí, meu amigo, sim. O que vai mudar talvez seja como você faz isso, né? Não é algo, por exemplo, não é o mas. Nós estamos falando ao mesmo tempo do estado meditativo e de práticas meditativas, né? Então, espero que todo mundo esteja acompanhando esse raciocínio. Estado meditativo é o que nós queremos atingir, nós queremos alcançar. Cada vez mais espaçar esse tempo que a gente acessa. Então, se você conseguir apenas 1 milésimo de segundo, daqui a pouco a gente quer aumentar um pouquinho mais. Mas não se apega, porque ele passa. Eu queria te fazer uma pergunta aqui que eu acho que, para mim, é alguma coisa que fez muito sentido nos últimos tempos. Você acredita que uma forma da gente começar a se aproximar de um exercício de meditação seria, por exemplo, essa questão do nos observar em nos manter no momento presente? Então, por exemplo, se eu estou aqui agora com você, foco no Wallace, foco nessa conversa, sem pensar em milhões de coisas outras, sabe? E tá aqui. Você acha que esse poderia ser um início para quem, tipo assim, quem quer começar e às vezes não sabe? Talvez assim, começa se observando o seu dia a dia. Você acha que claro, eu vou falar, isso sim, tá? E eu quero contextualizar essa afirmativa novamente usando Siddhartha como uma referência, tá? Siddhartha, para quem não conhece, normalmente o pessoal chama ele de Buda histórico. Ele provou que isso é possível, porque normalmente você pode acessar e aprender práticas meditativas de uma forma religiosa, de uma forma, como nós falamos lá, de meditações guiadas, com mantras, com símbolos, com fotos de pessoas sagradas. Você pode, são tudo formas de você entrar no estado meditativo, através da fé, da devoção, ou através da simplesmente introspecção, observação. Só que Siddhartha, ele fez uma forma diferente, porque Siddhartha, ele era professor. Então, ele não era padre, ele não era monge, né? Não monge no sentido religioso da palavra. Mas enquanto postura, ele era praticamente um monge. Era uma vida dedicada à missão dele. Então, ele ensinou que o estado meditativo, você consegue, e só é possível alcançar o verdadeiro estado meditativo quando você observa o que é real, o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? Os seus sentidos físicos, os seus portais sensoriais, né? Porque se a gente entra no estado meditativo através de um mantra, é possível? É possível. Muitas pessoas, às vezes, recorrem ao nome de uma pessoa sagrada para suprimir um pensamento pecaminoso, para suprimir um pensamento de raiva, de ira, de ódio, né? Exemplo, para quem é cristão, às vezes, recorrer ao nome de Cristo, ao nome de Virgem Maria, ao nome de algum santo ou santa, pode ser uma referência para que eu segure e retenha aquela negatividade. Perfeito. Para quem é budista ou quem tem outra religião, Hare Krishna, aí você já volta para o seu estado ali. Ou tem pessoas que estão em estado com a mente muito dispersa, elas ficam repetindo o mantra. Para isso, tem muitas correntes que usam, não sei se você ouviu falar de Japamalas, né? Uhum. Então, é um fio de contas, é um cordão de contas. Eu costumo brincar que é o terço dos budistas. É que, na verdade, os católicos que pegaram, se inspiraram na questão dos orientais para criar o terço. Porque perfeito. Qual que é o objetivo? Na repetição, eu ficar falando o nome de uma divindade, ou Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, ou Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, ou Allah, Buda.
Então, nessa repetição, eu vou meio que reconfigurando esse estado mental. Só que isso não é natural. Isso não é natural. Então, Siddhartha, né, esse Buda histórico, ele comprovou através da experiência que você, observando a natureza através dos seus portais dos sentidos, porque nós somos seres sensíveis, nós somos seres sencientes, nós sentimos. Perfeito. Será que os portais dos sentidos que nós temos, eles servem apenas para que a gente cheirando o que é bom, o que é ruim, que a gente ouça uma música? Será que é só para isso? Ele provou que não. Ele provou que os portais sensoriais também servem para trazer a consciência de volta. Né? E ao observar objetivamente, sem historinhas, sem carga emocional, eu consigo trazer a consciência de volta. Aí a pergunta, será que eu me alimento alimentando? Porque às vezes eu posso estar com um prato lá, só com verduras orgânicas, lindo e maravilhoso, e ao mesmo tempo estou ali no meu WhatsApp. Será que essa verdura orgânica, linda e maravilhosa, ela teve função? Boa, é legal você comentar isso. Eu lembro de uma vez que eu comi, foi uma época que eu estava num momento muito assim, iniciando esse processo de espiritualidade, e comecei com a meditação, e eu lembro de uma vez ter comido como é que é o nome? Um polpetone. E eu lembro que nessa época, juro pra você, Wallace, é até ridículo eu falar isso, mas eu tenho que contar. Sabe quando eu tava sozinho no restaurante, entrei, sentei e pedi um polpetone. Eu juro pra você, eu nunca comi um polpetone tão gostoso na minha vida. Mas eu acho que, na verdade, o polpetone não era nem tudo isso. A grande mudança não foi o polpetone, foi o Rafael. Porque eu tava tão ali, eu não mexi no celular, eu não fiz nada, eu foquei só naquilo. Sabe quando você corta um pedaço da carne, assim, no meu caso, que ainda comia muita carne nessa época, mas que eu coloquei na boca e falei, rapaz, tipo assim, tô sentindo sabores aqui que eu acho que eu nunca nem observei, sabe? E de fato é isso, né? No momento em que você tá naquele momento, é o experienciar através dos sentidos. Né? Então, você tá com uma pessoa que você ama muito, é sentir esse calorzinho dentro do corpo, né? Sentir essa coisa, quase essa borboleta no estômago, ou na hora de comer alguma coisa, sentir esse gosto que você fala, caramba, nossa, que delícia, né? Então, acho que é muito legal isso que você comentou, porque, de fato, pode ser um baita do início, né? Pra você... e a gente porque tem que ser prático. Se você for muito estruturado, a gente não dá conta. O que é muito ritualizado, muito cheio de passo a passo, é legal de vez em quando. De vez em quando. Mas, por exemplo, você fala de o que a gente pode fazer para se sentir convidado a meditar. Às vezes, é legal você montar um ambiente, olha, uma velinha, uma coisinha, um incenso, um difusor de óleos essenciais. Mas eu vou ficar refém de ter que ter isso daí para eu fazer minha prática? Não. Sério? Você não vai fazer nunca, né? Então, como a gente visualizamos a comparação com uma academia, nós queremos fortalecer a mente. Então, para fortalecer a mente, eu preciso fazer isso constantemente, com regularidade. Perfeito. Né? Então, eles falam no Oriente que o músico, ele quebra um instrumento quando ele domina esse instrumento. Porque ele já se tornou um instrumento. Né? Só que a gente às vezes nem sabe tocar o dó, a gente já quer quebrar o instrumento, porque a gente tem preguiça com a etapa, o caminho. A gente quer pular etapas, queimar etapas. Então, calma. E é isso aí, aproveitando, a gente está chegando no finalzinho aqui, talvez seja um dos grandes ensinamentos, né? Perceber que não vale a pena pular a jornada, porque é na jornada que está o ensinamento, né? A gente quer ir logo, tipo, vamos ver, né? Tipo assim, deixa eu ler o resumo da obra, mas, cara, é durante a obra que você vai aprender, né? Tipo, não dá, e cada um aprende num ponto, numa forma, num momento, algo toca diferente. Então, tipo, né? E na quantidade também que é necessário, né? Às vezes você não vai precisar entrar num mosteiro budista para aprender práticas meditativas. Legal. Né? Às vezes a sua prática meditativa, às vezes é cuidar de alguém na sua família que é acamado. Você quer prática de mais estado de presença?
Cuidar de quem tem filho dentro de casa. Quer exercer presença mais do que cuidar de uma criança, que exige presença. Perfeito. Né? Então é na prática. Legal. Wallace, quero te agradecer mais uma vez. A gente está chegando agora nos 2 minutos finais. Então eu queria só deixar aí um finalzinho para você poder convidar o pessoal para conhecer um pouco mais do Wallace Carvalho, da Casa do Reiki, e se conectarem cada vez mais com essa energia aí que você já transborda e compartilha com tanta transparência. Tá, então assim, sintam-se convidados, tanto para conhecer o meu perfil pessoal, que está aqui conectado aqui na live, o Wall Carvalho, e o projeto que eu coordeno aqui já há 8 anos aqui na Grande Vitória, que é Casa do Reiki VIX. Então lá a gente faz o processo, o carro-chefe é Reiki, mas através de lá a gente desenvolve